Você já se perguntou o que aconteceria se dois dos maiores predadores da história da Terra se enfrentassem? De um lado, o temível Tiranossauro Rex, o rei dos dinossauros, dono de uma mordida capaz de esmagar ossos como se fossem gravetos. Do outro, o Espinossauro, um colosso aquático com garras gigantescas e um crânio que lembra o de um crocodilo. Mas e se esses dois titãs da pré-história realmente se encontrassem frente a frente? Quem sairia vencedor? Hoje, vamos mergulhar nesse embate jurássico e descobrir a verdade por trás do duelo entre Espinossauro e T-Rex. O maior dinossauro carnívoro da história. Quando falamos de predadores gigantes, é impossível ignorar o Espinossauro. Com cerca de 15 metros de comprimento e pesando até 7 toneladas, ele é considerado o maior dinossauro carnívoro já descoberto. Seus restos fósseis foram encontrados no norte da África, em regiões que hoje são desertos, mas que há milhões de anos eram cheias de rios e lagos. Diferente de outros terópodes, o espinossauro era semiaquático, o que significa que ele passava boa parte da sua vida dentro d'água, caçando peixes gigantes e outras presas que viviam nos rios pré-históricos. Seu crânio alongado e cheio de dentes cônicos era perfeito para agarrar presas escorregadias, e suas patas traseiras possuíam adaptações para a natação. Mas isso o tornava um predador supremo capaz de enfrentar qualquer inimigo? Bem, não exatamente. O espinossauro tinha limitações. Por exemplo, sua forma corporal alongada e frágil, em comparação com outros terópodes como o Tiranossauro Rex, indicava que ele não estava adaptado para confrontos intensos em terra. Estudos também sugerem que sua vela dorsal, feita de longas espinhas ósseas cobertas de pele, era multifuncional, servindo potencialmente para regulação térmica, exibição ou armazenamento de energia. O verdadeiro rei dos predadores. Agora, se existe um dinossauro que dispensa apresentações, esse é o Tiranossauro Rex. Com 13 metros de comprimento e pesando até 8 toneladas, ele pode até ser menor que o espinossauro, mas não se engane. Sua força era absurda. A mordida do T-Rex era a mais poderosa entre todos os dinossauros, aplicando uma pressão de até 6 toneladas por centímetro quadrado, algo forte o suficiente para estraçalhar ossos com facilidade. Seu olfato era apuradíssimo, seus músculos eram desenvolvidos para movimentos explosivos, e ao contrário do que muitos pensam, ele não era lento. Estima-se que o T-Rex pudesse atingir até 30 km por hora em curtas distâncias, mas a pergunta que não quer calar: e se esses dois predadores se enfrentassem? Curiosamente, o T-Rex era um predador totalmente terrestre, adaptado para dominar seu ambiente com força bruta e habilidades sensoriais apuradas. Ele tinha um cérebro relativamente grande para sua categoria, o que favorecia comportamentos complexos, como caçar estrategicamente e evitar emboscadas. Enquanto o espinossauro era mais especializado em ambientes aquáticos e presas como peixes gigantes, o tiranossauro se alimentava de dinossauros grandes como o Triceratops. A força de sua mordida não só esmagava ossos, mas também permitia que ele extraísse nutrientes do tutano. Dados fósseis indicam que o T-Rex poderia ter vivido em grupos familiares, aumentando sua eficiência em caçadas ou proteção. A luta. Força bruta versus especialização aquática. Se um espinossauro e um tiranossauro Rex se encontrassem, o desfecho dependeria muito do terreno da batalha. Se o combate ocorresse dentro d'água, o espinossauro teria uma vantagem considerável. Seu corpo era adaptado para nadar. Suas patas traseiras lembravam as de crocodilos e sua cauda funcionava como um grande remo. Dentro do rio, ele poderia atacar o T-Rex antes mesmo de ser detectado, puxando-o para a água e dificultando sua movimentação. Mas, e se a luta acontecesse em terra firme? Aí, a história seria completamente diferente. O tiranossauro era mais robusto, mais forte e mais ágil em solo. Sua mordida poderia facilmente quebrar os ossos do espinossauro, e sua postura bípede altamente equilibrada lhe dava muito mais mobilidade. O espinossauro, por outro lado, tinha membros traseiros mais frágeis, o que dificultaria sua locomoção em uma batalha intensa. Outro ponto crucial é o modo de ataque. O espinossauro tinha uma mordida forte para segurar peixes, mas ela não.
Era feita para esmagar ossos. Seus dentes cônicos eram eficientes contra presas menores e escorregadias, mas não eram ideais para perfurar a pele espessa de um T-Rex. Já o tiranossauro possuía dentes serrilhados que funcionavam como verdadeiras lâminas ósseas, penetrando carne e esmagando ossos com facilidade. Um único golpe de sua mandíbula poderia ser fatal para o espinossauro. Ademais, estudos mostram que o espinossauro era extremamente especializado em ambientes aquáticos, dependendo de recursos como peixes gigantes. Essa especialização limitava seu desempenho em solo, especialmente em terrenos abertos. O tiranossauro, por outro lado, era um predador generalista, capaz de caçar e se alimentar de uma grande variedade de presas, desde pequenos dinossauros até herbívoros robustos, como o Triceratops. A análise de marcas de dentes em fósseis também sugere que ele poderia ter sido um oportunista, consumindo carcaças deixadas por outros predadores. Seus canais semicirculares no ouvido interno proporcionavam um equilíbrio excelente, e sua acuidade visual era comparável à das aves modernas de rapina. No caso de um combate hipotético, o cenário mais provável seria um combate rápido e intenso. Enquanto o espinossauro dependia da água para maximizar suas habilidades, o T-Rex teria a vantagem na maior parte das situações terrestres. Esses contrastes tornam ambos fascinantes exemplos da diversidade dos predadores no período Cretáceo. Apesar de ser incrível imaginar um embate entre o Tiranossauro Rex e o espinossauro, a realidade é que esses dois gigantes nunca se encontraram na vida real. Isso porque eles viveram em períodos completamente diferentes da história da Terra e em continentes distantes. O espinossauro habitou a região que hoje conhecemos como Norte da África há aproximadamente 95 milhões de anos, durante o período Cretáceo Médio. Nessa época, a paisagem era muito diferente do que imaginamos. Já o Tiranossauro Rex surgiu muito depois, cerca de 66 milhões de anos atrás, no final do período Cretáceo, vivendo no que hoje é a América do Norte. Ou seja, entre o último espinossauro e o primeiro T-Rex, há uma diferença de quase 30 milhões de anos, o que significa que esses dois predadores jamais teriam tido a chance de se enfrentar. Mas já que estamos falando de um confronto hipotético, podemos ignorar essa barreira temporal e imaginar uma situação onde ambos existam ao mesmo tempo e no mesmo ambiente. Para que essa luta ocorresse de forma justa, precisaríamos de algumas condições específicas. Para tornar essa disputa equilibrada, podemos imaginar um ambiente pantanoso, com áreas secas e regiões alagadas, onde ambos possam explorar suas habilidades ao máximo. Adaptação à luta direta. Em um combate direto, o tiranossauro estaria mais preparado para uma luta corpo a corpo, enquanto o espinossauro teria que improvisar estratégias para evitar ataques fatais e tentar desgastar seu oponente. Embora o espinossauro seja considerado o maior dinossauro carnívoro já descoberto, tamanho não significa força absoluta. Apesar de ser mais longo, ele também era mais esguio e menos robusto do que o tiranossauro. Seu esqueleto indica que ele não tinha a mesma capacidade muscular e resistência óssea que o T-Rex, ou seja, mesmo com sua vantagem de comprimento, isso não garantiria sua vitória. O verdadeiro fator decisivo seria a forma como cada um usaria suas habilidades no combate. Se considerarmos todas as evidências científicas, o T-Rex teria uma vantagem esmagadora sobre o espinossauro em um combate terrestre. Apesar do tamanho impressionante do espinossauro, ele era um predador mais adaptado à caça de peixes, enquanto o tiranossauro era um caçador terrestre absoluto, projetado para enfrentar presas grandes e resistentes. Ou seja, se esses dois monstros se encontrassem fora d'água, o espinossauro dificilmente teria chance de sobreviver. Mas e você? Quem você acha que venceria essa batalha épica? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis sobre dinossauros e o mundo pré-histórico. Até a próxima!